Quando eu botei os olhos no Otávio, a primeira coisa que eu pensei, eu quero ter uma família com ele. Só que eu não sabia se isso sequer seria possível. Eu queria ser uma self-made woman. Isso me incomodava muito, me machucava muito. Porque eu via que isso ia criar alguma distância entre a gente. E que em algum momento ia ser irreversível. Minha visão de mundo era bem materialista mesmo. Sempre quis ter a minha família, mas isso eu vi que tinha que ser deixado de lado. Porque parecia que não era possível. Meus pais, eles não chegaram a se casar, né? Então, eu tive ausência, assim, do meu pai na infância. Mas eu fui morar muito novinha com meu pai, né? Eu tinha mais ou menos uns 10 anos quando eu fui morar com ele. Com ele e com a minha madrasta, que eu também me dava muito bem na época. Só que ao longo dos anos, o meu pai e a minha madrasta também se separaram. E eu nasci católica, né? Fui criada dentro da igreja, então eu tinha uma contradição. Eu falava, poxa, todo mundo na igreja diz que o casamento é algo indissolúvel. E tudo que eu toco, não é. Onde tá o erro? Eu conheci o Otávio, a gente tinha uma disparidade muito grande quando a gente começou a namorar. Porque eu trabalhava, fazia estágio e fazia faculdade, eu trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. E o Otávio estava entrando em contato com coisas que eram superiores. Quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa, a gente não sabe qual é o background cultural da pessoa, sabe? Você não sabe o que ela valoriza. Se ela valoriza a família, se ela valoriza juntar dinheiro para viajar para o Tibete, para Bali. A gente não sabe isso. E eu não sabia disso da Rafa. Eu achava que ela era uma moça que ia seguir carreira e dane-se, não ia ter família, não ia ter filhos e tal. Eu escolhi minha profissão muito tendo isso em mente, que eu precisava ser uma pessoa que se sustentasse sozinha, sabe? Uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. Então, eu não sequer pensei em habilidades que eu pudesse ter ou cogitei algo que eu já soubesse fazer. Eu simplesmente escolhi uma profissão que me desse uma certa estabilidade, embora isso não exista, né? Então eu escolhi fazer direito porque eu pensei, pelo menos eu não vou morrer de fome. E isso me fascinava na Rafa, essa vontade de trabalhar e tudo, né? Mas eu também desprezava um pouco, porque eu achava que faltava vida intelectual. Eu lembro como se fosse hoje, o Otávio insistindo, ele falou, não, vamos assistir um curso comigo. E eu olhava aquilo e falava, bom, é português, eu sou alfabetizada, tô entendendo o que ele tá falando, mas eu não sei onde isso se aplica na minha vida. Tudo que ele me apresentava como sendo de suma importância pra ele, como sendo assim, realmente o que ele via ali se tornou muito sentido da vida dele por um tempo, sabe? E eu não entendia, eu não tinha a menor dimensão do que era aquilo. Então, assim, eu não conseguia absorver. O Otávio, né, com essa insistência de me apresentar aquilo que ele estava estudando, eu acabei caindo num depoimento do Ítalo, dele contando uma história de um paciente que chegou no consultório e que estava chorando e que amava muito a mulher, mas que não sabia o porquê, ele queria se separar. Aí o Ítalo falou, tá, mas como é a tua rotina? Daí o cara contou que trabalhava, tal, enfim. Resumindo a ópera, o cara ficava muito tempo sem se alimentar. Daí o Ítalo disse, olha, você vai fazer o seguinte, então antes de você ir pra sua casa, você vai comer alguma coisa, toma lá alguma coisa e chega na sua casa. Mas isso me acertou de uma maneira tão absurda que eu falei, quantos dos problemas da minha vida ou da minha história não teriam sido resolvidos se alguém tivesse falado, você tá com fome? É só isso. Tipo, não precisa acabar o casamento, você só tá com fome. Entende? Eu brinco que o GW é como se fosse
realmente o lugar onde às vezes eu vou pra organizar os meus pensamentos. Sempre retorno a um caderno ou outro, alguma live ou outra, pra entender o que eu preciso fazer naquele momento, o que eu quero fazer naquele momento, o que tá acontecendo comigo naquele momento. É como se eu tivesse, antes do Ítalo e de tudo isso que ele coloca dentro do Guerrilla Way, é como se eu tivesse realmente dispersa. Eu não sabia quem eu era, não sabia pra onde olhar. Ele afinou meu olhar. Quando ela começou a acompanhar o Ítalo, né, eu percebi que ela começou a ser mais sincera consigo mesma e comigo. Ela começou a falar o que ela queria pra mim, de fato. E ela começou a me mostrar que ela queria montar uma família, que ela não ligava tanto pra vida da carreira dela, de advogada e tal. E a gente começou a ter um objetivo comum. Assim, quando tem um objetivo comum, as duas pessoas, as decisões ficam muito mais fáceis de ser tomadas, né? Com certeza, o GW me ajudou muito nessa instalação da realidade e nesse olhar amoroso para a realidade. Porque eu acho que você se instalar, aceitar as coisas, mas com um olhar amoroso, realmente faz diferença e, sabe, e bota a vida pra frente.